Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. O tema da nossa mensagem é a continuação, a Igreja de Leite, parte 3. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que traz a perfeição. Veja que, como diz a letra desse hino, às vezes uma igreja imatura, uma igreja de crianças em Cristo, fica impedida, fica impossibilitada de receber palavras que são vida, palavras que edificam. Foi o que aconteceu com essa igreja aqui dos Coríntios. Veja que no versículo 1, Paulo disse: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Você já imaginou que é um pregador ter que dizer a uma igreja: eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais? Isso é muito duro. Estava falando com crentes, não estava falando com pessoas ímpias, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja, uma igreja carnal, ela é cheia de ciúmes, de contendas, né? É uma igreja cujo povo vive segundo o homem, não vive segundo a Bíblia, não vive segundo Jesus, vive segundo ensinamentos humanos. Vamos orar a Deus, meus irmãos, que Deus nos dê um perfeito entendimento sobre esta palavra aqui, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós também um dia vivíamos no nosso passado, meu Deus, como crianças em Cristo. Éramos pessoas eleitas, salvas, mas éramos carnais, porque a única coisa que recebemos como alimento espiritual foi o alimento leite. Nunca nos deram o alimento sólido. Nós não tínhamos maturidade, éramos infantis, cheios de divisões, de contendas, de ciúmes. A carne prevalecia. Mas um dia o alimento sólido chegou à nossa igreja, e aquele alimento leite, aquela mamadeira espiritual foi retirada definitivamente. E o alimento sólido, meu Deus, fez com que nós crescêssemos no conhecimento pleno da verdade. Este conhecimento pleno da verdade, ele nos libertou daquelas coisas próprias de menino. Hoje nós não somos mais como meninos, hoje somos adultos em Cristo Jesus. Hoje nós sabemos, Senhor, que temos que viver uma vida de agiasmos, temos que ter um respeito religioso, viver separado do que é profano, temos que ter uma dedicação às coisas dos céus, um devotamento a Jesus. Nós somos devotos do Senhor.
temos que ter respeito para com os irmãos, tem que haver amor um para com os outros, não o amor fingido, não o amor hipócrita, mas o amor verdadeiro, aquele amor, Senhor, que é perdoador, que é misericordioso, que é bondoso, que é longânimo, que é benigno, que é compassivo, aleluia. Só os adultos espirituais podem viver essas coisas, meu Deus. Pai querido, Pai amado, queremos nessa noite crescer um pouquinho mais no conhecimento da Tua verdade, porque a vida cristã é uma vida de crescimento contínuo. Enquanto nós vivemos neste mundo, num corpo de carne, nós vamos crescer dia após dia. A Bíblia diz de graça em graça, de glória em glória. E este crescimento vem pelo completo conhecimento da Tua palavra. Ensina-nos a Tua palavra, ó Espírito da vida, Espírito da promessa que em nós habita para sempre. Em nome de Jesus, que todo o povo do Senhor diga amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Igreja Santa e Gloriosa de Jesus Cristo, Igreja sem mácula, sem ruga e sem defeito. Havia um filósofo judeu chamado Filó, que viveu 50 anos depois de Cristo. E este filósofo judeu, ele dizia assim: o alimento do bebê é o leite, o alimento do adulto é o pão. Então, para a alma deve haver também um alimento para a infância e um alimento para o adulto. Olha, e este filósofo judeu, ele estava pensando de uma maneira muito correta. Ele estava com o seu pensamento absolutamente perfeito, porque logo em seguida veio o apóstolo São Paulo com a revelação da graça de Deus, deste evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, e diz à igreja dos Coríntios: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Quer dizer, Paulo veio ratificar aquilo que o filósofo já tinha discernido na sua memória. Então, veja, quando Paulo usou essa expressão aqui, Paulo estava recriminando a igreja de Corinto, porque quando Paulo chegou àquela igreja, quando Paulo se dirigiu aos irmãos de Corinto, aos crentes em Jesus Cristo, ele não pôde pregar uma mensagem mais profunda. Paulo não pôde trazer para aquela igreja uma mensagem que falasse, irmãos, daquelas coisas profundas de Deus, aquele conhecimento que vem das entranhas do Senhor. Paulo não pôde, ele só pôde pregar o alimento leite. Agora você diz: pastor, o que é este alimento leite que a Bíblia se refere aqui? Irmãos, o leite espiritual são os fundamentos mais simples que você tem que conhecer, mas que você não pode passar a tua vida inteira com aquilo. E alguns desses fundamentos você tem que conhecer, foram coisas que foram praticadas no passado, mas que não significa dizer que você tem que praticar essas coisas hoje. Nós estudamos, nós aprendemos coisas que foram praticadas pelos irmãos judeus, que foram praticadas na época da lei, coisa que o povo de Israel praticou, mas isso não significa dizer que nós devamos praticá-los também nos dias de agora. Porque senão, meu irmão, você vai ficar a vida inteira se alimentando só de leite, pastor Sérgio, nunca vai crescer, nunca vai alcançar uma maturidade espiritual. E como consequência desastrosa deste comportamento, você nunca vai viver uma vida de autoridade espiritual. O povo de Deus tem que viver uma vida de autoridade espiritual, irmão. A Bíblia diz que nós fomos chamados para reinar após a morte. Não, para reinar em vida. Mas só pode reinar em vida, irmão, quem tem autoridade espiritual. E só tem autoridade espiritual quem já deixou de lado a mamadeira, o nestogênozinho, né? E passou a receber alimento sólido, conhecimento profundo de Deus. Agora, quais são os alimentos mais simples que você deve conhecê-los, mas que você deve deixá-los de lado e deve caminhar para aquilo que é sólido, para aquilo que é profundo? Olha, vamos ver isso, por favor,
na epístola aos Hebreus, adiante um pouquinho à frente, Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Diga perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Veja, Paulo não está dizendo aqui, olha, igreja, ore a Deus e veja se Deus manda que vocês ponham de parte. Ele não fala isso aqui. Aqui ele está sendo taxativo, aqui ele está sendo imperioso. Ele diz, põe de parte. Isso é uma ordem expressa do maior dos apóstolos. Põe de parte o quê? Os princípios elementares da doutrina de Cristo. Veja, não são os princípios elementares da doutrina do diabo. Irmãos, ele está mandando colocar ao lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Agora, que Cristo, pastor? Cristo nos dias da sua carne. Aquilo que Cristo fez quando ele estava no cumprimento da lei. E que a igreja de Jesus, por falta de conhecimento, fica querendo imitar tudo que Cristo fez naquele tempo. Quando a palavra diz o quê? E se a Cristo conhecemos segundo a carne, já agora não o conhecemos mais deste modo. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo pregava os ensinamentos do Cristo ressuscitado, daquele que lhe apareceu, né, no caminho de Damasco e outras tantas vezes, e lhe revelou o evangelho para a igreja de origem gentílica. Agora, você vê, a igreja de Jesus, irmãos, hoje, quando já são passados 2000 anos, ela continua agarrada e não quer largar. Olha que dificuldade é fazer o povo de Deus entender isso. Não quer largar, porque ela está presa, ela está agarrada aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Aí você diz, pastor, mas qual o problema? O que isto gera, pastor, de tão ruim, de tão pernicioso, que a Bíblia é tão enfática, é tão taxativa, né? É tão imperiosa nesse aspecto? Gera crentes imaturos, gera dentro da igreja ciúmes, contendas, crentes seguindo a homens, que é exatamente o que a maioria da igreja de Jesus faz nos dias de hoje. A igreja, meu irmão, ela está completamente dissociada daquela linha que Deus esperava que a igreja seguisse. Você vê hoje crentes imaturos, crentes que não suportam ouvir verdades sagradas. Se você fala hoje para o povo de Deus, diabo, demônio, inferno, a batalha do Armagedon, todo mundo ouve. Ai, a batalha do Armagedon, ai, o diabo, o Satanás e o inferno. Se Jesus voltar, tu vais ficar. Mas quando tu chega para a igreja de Jesus hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a nossa preexistência com Deus. Isso é espiritismo, isso é heresia, falso profeta. Foi o que aconteceu com Paulo. E Paulo disse, opa, não posso tocar nesses assuntos. Ele disse, eu não vos pude falar como pessoas espirituais, eu não vos pude dar alimento sólido, eu tenho que dar para vocês leite. Agora, quais são os elementos que compõem este alimento leite? Em primeiro lugar, há muitos elementos, eu vou citar apenas alguns, né? Em primeiro lugar, o batismo nas águas. Você vê que a primeira coisa que um crente pergunta a outro, você já batizou nas águas? Você já é batizado nas águas? É ou não é? Como se o batismo nas águas, irmãos, fosse sinônimo, fosse prova de a pessoa ser ou não ser um salvo, dela ser ou não ser um crente em Cristo Jesus. Quando batismo nas águas é princípio elementar da doutrina do Cristo carne. O batismo nas águas era um rudimento judaico. Era o batismo que era praticado na dispensação da lei. Você lembra o que é que João Batista disse? Eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Olha, o próprio João já anunciava
o verdadeiro batismo que viria a seguir através de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, que a lei findou em Cristo, olha, o batismo nas águas acabou juntamente com a lei. O batismo com o Espírito Santo é o batismo que vigora nesta nova aliança, neste novo pacto. Por isso que Paulo diz: põe de parte isso aí, caminha para o que é perfeito. O batismo nas águas era apenas uma tipificação do verdadeiro batismo, era a sombra do verdadeiro batismo, que é o do Espírito Santo. Por isso que quando ele escreveu a igreja de Éfeso, ele disse: há um só Senhor, há uma só fé e há 2 batismos. Não, há quantos batismos? Um só batismo. Pastor Carlos Magno, mas o irmão não pode esquecer que Jesus se batizou nas águas. É verdade, eu não esqueço não, meu irmão. Agora eu pergunto para você: para que servia o batismo de João? Qual era a finalidade do batismo de João? Para a remissão de pecados. Outra pergunta: quantos pecados tinha Jesus? Nenhum. Então você vê que Jesus se batizou nas águas no cumprimento da lei. O verdadeiro batismo, qual é? É o do Espírito Santo. É o do Espírito Santo. E a igreja fica agarrada a essa coisa de batismo de água, sabe? Paulo disse: olha, põe de parte isso aí. Põe de parte, caminha para o que é perfeito. Outro elemento que compõe este alimento leite, esse leitinho espiritual, que cria crianças em Cristo, que faz a igreja ser uma igreja carnal, é o juízo eterno. O que se ensina na maioria das igrejas sobre isso aqui? Que no dia do juízo eterno, alguns crentes serão salvos, outros crentes serão condenados. Irmãos, Igreja Santa de Jesus Cristo, o povo de Deus, irmão, não pode viver com medo do juízo eterno. A maioria dos crentes tem medo disso aqui. Por que, pastor, que não pode? Porque, irmão, a tua vida, ela já foi predestinada, ela já foi chamada, ela já foi justificada e ela já foi glorificada pelo Deus eterno. A tua vida já está definida de uma vez para sempre por Deus, meu irmão. Então não tem que ficar agarrado a essas coisas. Irmãos, cuidado. Ai, às vezes eu ouço os crentes dizer: irmão, cuidado, se Jesus voltar tu vais ficar. Ou então: irmãos, cuidado para tu não perder a tua salvação. Imagina, como é que tu vais perder uma coisa, irmão, que foi o próprio Deus que disse: eu lhes dou a vida eterna. Ele não te deu uma vida passageira, Ele te deu uma vida eterna. Eterna significa para sempre, sem fim. Não foi vida passageira. Ele disse: das minhas mãos ninguém os arrebatará, a não ser o presidente da convenção das igrejas. Aí ele tem muito poder e ele arrebata. Não, ninguém os arrebatará. Ninguém, absolutamente ninguém. Então Paulo diz aqui: põe de parte, caminha para o que é perfeito. Então veja, o que é perfeito? O que é esse perfeito que Paulo está recomendando à igreja que caminhe para ele? É o alimento sólido. Agora, o que é o alimento sólido, pastor? Irmãos, é tudo aquilo que não é superficialidade, é tudo aquilo que não é rudimento, é tudo aquilo que não é princípio elementar da doutrina de Cristo. O alimento sólido são coisas profundas, irmão, são mensagens que mexem com as estruturas espirituais do povo de Deus, como tem acontecido aqui nesta igreja. São mensagens que vão lá no íntimo da tua alma, são mensagens que mexem com o mais recôndito do coração do homem. Então, quando a Bíblia diz põe de parte, isso significa, irmão, que tudo aquilo que o sistema religioso programou na tua mente, nesses longos anos de legalismo, tu tens que tirar da tua cabeça. Porque a nossa mente, ela é como a memória de um computador. Você vai lá, programa o computador, né? Põe lá os programinhos, tudo programado direitinho. Então, se de repente alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa que ficou obsoleto, e quem mexe com informática sabe disso, tem sempre que tirar o que ficou obsoleto e colocar uma coisa mais nova, mais moderna, né? Então, tudo aquilo que foi programado, que era lei, tudo aquilo que era rudimento da doutrina de Cristo, princípios elementares da doutrina de Cristo, tu tens que apagar da memória e colocar tudo novo, programar com aquilo que é perfeito.
que é perfeito? Mensagem da graça de Deus. Veja quantos anos, irmãos, nós gastamos na nossa vida espiritual só ouvindo falar que Zaqueu desceu da árvore, que a mulher hemorrágica tocou na orla do vestido de Jesus, e que a muralha de Jericó caiu, e porque o endemoniado gadareno tinha 2.000 demônios, 2.000 diabos, sabe? Só recebendo leite. Só leite, leite, leite. Olha, nós temos irmãos aqui no nosso ministério que sofreram as pampas, meu irmão, aí fora. Gente que levou anos e anos da sua vida ouvindo sermões aguados, pastor Sérgio. Sermões aguados, sabe o que é? É o leite misturado com água. Tem gente aqui, ovelha de Jesus Cristo, irmãos, que passou o tempo inteiro enganado, recebendo palha seca, pintada de verdes. O pasto seco. Aí ia lá o sujeito, pintava de verde, e a ovelhinha enganada, comendo pasto seco, achando que era pasto verdejante. Agora, eu falei leite misturado com água, né? O que é este leite misturado com água? São os princípios elementares da doutrina de Cristo, aquilo que se praticou durante o ministério terreno de Jesus, quando ele estava no cumprimento da lei, jejum, né? Vigílias, sacrifícios, sobe monte, desce monte, circuncisão do prepúcio, tantas outras coisas. Então, quando você pega tudo isso e mistura com tradições humanas, tradições religiosas, quando você mistura tudo isso com obediências a doutrinas que os homens criaram, está feito aí um leite aguado, está aí um alimento aguado, um sermão aguado. Você vê, Isaías falou sobre isso, o profeta Isaías capítulo 29, confira por favor na tua Bíblia. Nós temos o hábito de conferir coisas espirituais com espirituais. Nós não queremos que ninguém aqui diga amém sem conferir na Bíblia, porque o hábito do povo de Deus aí fora é esse. Pregador ocupa o púlpito, às vezes fala 1000 asneiras e diz amém, e a igreja diz amém. Eu passei 12 anos da minha vida fazendo isso, dizendo amém, 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 sem nunca conferir nada. Então diz assim, Isaías 29, 13, na Bíblia do altar, está na página 938. O Senhor disse, olha, quem é que disse? O Senhor. Não sou eu que estou dizendo não, porque depois ficam escrevendo cartas para mim, porque você está falando umas coisas estranhas, você está colocando confusão na mente do povo de Deus. Irmãos, a mente do povo de Deus é que está confundida, e já faz muito tempo. Não sou eu que estou confundindo ninguém, pelo contrário, eu estou mostrando ao povo de Deus verdades que tira a confusão que está na mente das pessoas. Amém? Então o Senhor disse, olha o que o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Você vê que é possível uma pessoa se aproximar de Deus, vir ao templo, louvar, glorificar, adorar a Deus, e o coração está longe dele. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Você vê? Olha, irmãos, isto aqui é exatamente a fotografia da igreja hoje. Uma igreja que não tem temor a Deus. Por isso que você vê aí crentes que mentem, crentes que são desonestos, crentes que são empresários e sonegam impostos, maridos crentes que adulteram. Por isso que você vê no meio da igreja de Jesus Cristo gente que tem o coração cheio de mágoa, cheio de ódio. Você vê que os crentes, quando são carnais, como é que normalmente acontece aí fora? Quando um desagrada o outro em alguma coisa, logo já vem um ameaço, roga logo uma praga. Deus vai pesar a mão sobre você, Deus vai te colocar um câncer. É ou não é? Quer dizer, vão para a igreja, aquela mesma pessoa que levanta as mãos, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, é a mesma pessoa que lá fora xinga palavrão, trata mal a esposa que trata mal o marido. Mas acham que o temor a Deus, eles imaginam que temer a Deus é a mulher não usar calça comprida, é não cortar o cabelo, é não ir a uma praia, é não ver uma televisão. É isso que Deus está falando aqui. E qual é o resultado disto, pastor? Crentes imaturos, crentes carnais, crentes que a Bíblia diz são crianças em Cristo, crianças em Cristo.
Veja, isso é trágico. Uma igreja de criança. Paulo se viu diante de uma igreja assim, e ele disse: eu não posso dar alimento sólido para vocês, eu não posso trazer para vocês coisas profundas de Deus, eu não posso falar daquilo que Deus me revelou e que é fundamental para a vida espiritual de vocês, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda não têm condições de receber o alimento sólido. Veja, irmãos amados, volte outra vez, por favor, lá em 1 de Coríntios. Vamos voltar para o texto básico da mensagem. 1 de Coríntios 3:2. Vamos ler outra vez. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, se você não colocar de parte tudo aquilo que é rudimento, aquilo que são princípios elementares da doutrina do Cristo carne, você nunca vai ter condições de receber alimento sólido. Nunca, você nunca vai crescer. Você veja, o povo de Deus, irmãos, fica impossibilitado de receber o alimento sólido, e como consequência, fica o quê? Eternamente criança. E aqui está a razão por que nas igrejas da lei, nas igrejas de leite, há tantos ciúmes, né? Aquela coisa de ciúme, tantas contendas. Você vê que há muitas brigas no meio do povo de Deus. Você entra numa igreja de leite, é o grupinho do pastor, é o grupinho do presbítero, é o grupinho da mulher do pastor, olha, é o grupinho de fulano, é o grupinho de cicrano, e há muita confusão. Tem gente que hoje está desviada da igreja porque não suportou mais isto. Por falta de alimento sólido, é que existe tantas divisões nos ministérios. Você vê que há igrejas aí que já se dividiram e se subdividiram 3, 4, 5 vezes. Quando Deus não é Deus de divisões, Ele é um Deus que une. Veja porque há tantas brigas aí fora. E o mais grave, meus irmãos, é que este estado infantil da igreja de Jesus Cristo, ele tem gerado, pastor Sérgio, pastor Jair, pastor Jorge, inúmeras possibilidades para o surgimento de falsos líderes. Quanto mais o povo de Deus é criança, quanto mais o povo de Deus é carnal, olha, mais se abre um espaço enorme para que surja no meio do povo de Deus falsos profetas, falsos pastores, que acabam conduzindo o povo de Deus para os pastos secos. Eu vou te provar isso com Bíblia na mão. Volte lá em Isaías. Vamos voltar ao livro do profeta Isaías. Isaías é o Paulo do Velho Testamento. É o livro do Velho Testamento onde você mais encontra evidências da graça de Deus. Então, capítulo 9, versículo 16. Veja o que diz a palavra. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Olha, irmãos, isso é Deus que está dizendo. O guia deste povo, do povo dele, das ovelhas dele, são enganadores. E aqueles que são dirigidos por falsos guias, por falsos pastores, por falsos profetas, a Bíblia está dizendo que eles são o quê? Devorados. Veja, enganadores. O povo de Deus, meu irmão, é enganado aí fora com falsas verdades, com ensinos de demônios. Nós falamos hoje de manhã sobre isso. O povo de Deus é enganado com sal ungido, com óleo, com rosa, com a mentira da salvação que perde. O povo de Deus vive aí aflito, com medo do diabo entrar, acha que pode a qualquer momento ser possuído por um demônio. Acredita que um dia está seguro nas mãos de Jesus, mas que no outro dia pode estar nas mãos de Satanás. Por que o povo de Deus crê desta forma? Porque são enganados pelos falsos guias, que não pode cortar o cabelo, não pode ir a uma praia, não pode isso, não pode aquilo. Ele disse, olha, o povo de Deus que é guiado, que é dirigido por eles, são devorados. Eu vejo o povo de Deus sendo devorado por esses guias espirituais, irmãos, falsos, com as suas correntes de 13 semanas, de 13 e 7 semanas, que devoram o salário, devoram a aposentadoria, devoram a poupança das pessoas, tomam os objetos. O irmão Raimundo estava me dizendo,
encontrou essa semana com o obreiro de uma dessas seitas aí de Correntes, e que ele disse: olha, essa semana lá está sendo feita a campanha do desafio não sei de quê, e o pastor sobe no altar e diz assim: irmãos, esta é a hora, tu tens que receber de Deus o milagre que tu necessitas. Ele disse que eu dizendo ao povo assim: venda tudo, só não venda a cama nem o fogão. Não foi isso que o senhor me falou? Falou hoje à tarde para mim, não foi? Mas o resto pode vender e desafie Deus, que Deus vai te dar a resposta. Você sabe que uma pessoa, no momento de necessidades, ela está tão aflita, ela está tão fragilizada, ela está tão desesperada, querendo a solução para aquele problema, que ela é capaz de fazer isso, meu irmão. Dá para Deus, que Deus vai dar uma resposta. Prova a tua fé. Olha, são devorados. Eu lembro que há 3 anos atrás, o pastor Miguel Ângelo contava que um dia entrou na igreja Cristo Vive, lá no Rio de Janeiro, uma senhora portuguesa, magrinha, xoxinha, as perninhas magrinha, pequenininha, dos seus 80 anos de idade, e entrou dizendo: pastor, pelo amor de Deus, me dê um prato de comida, porque eu estou que não aguento mais de fome. E ele disse: mas o que está acontecendo com a senhora? Por que a senhora nessa idade ficou numa situação dessa? Ela disse: olha, pastor, eu era casada com um português, meu marido morreu, meu marido deixou para mim um apartamento, ele deixou uma boa caderneta de poupança, ele deixou um automóvel, ele deixou um telefone. E um dia, eu na minha solidão, fui atraída por um programa de televisão, entrei num desses lugares aí de Correntes, e aí começaram a falar coisas na minha cabeça, e diziam: olha, Deus vai multiplicar, Deus vai te dar 3 vezes mais, 1000 vezes mais, não sei quantas vezes mais, dê a tua poupança. Aí eu fui lá, dei a poupança. Aqui alguns dias começou aquela coisa, e o desafio, e agora tem que ser demais, agora você tem que provar. Aí falaram: você que tem um automóvel, tenha coragem de dar a Deus o automóvel. Eu dei o automóvel. Depois eu dei o telefone, e depois eu dei o apartamento. E quando eu abri os olhos, pastor, eu estava pagando aluguel, e a minha aposentadoria não está dando nem para eu comer. E quando eu procurei lá o indivíduo, diz: olha, você mandou eu dar tudo, você falou, a minha cabeça ficou virada, e eu comecei a dar, e agora eu estou na miséria. E como é que fica a minha vida? Ele disse: é o diabo que está em você. É o diabo que está em você, é a pombagira que está falando através da senhora. Isso é caso de polícia, meu irmão. Isso é caso de polícia. E há pastores que ainda defendem isso. Às vezes eu recebo carta: não, o irmão não devia falar essas coisas, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, coisa nenhuma, irmão. Deus está levantando homens de coragem neste mundo para denunciar essas coisas erradas, para denunciar o ministério da iniquidade. Mas eles não devoram apenas o dinheiro, o salário, o automóvel. Eles também devoram as esperanças, irmãos. Devoram os sonhos. Devoram até a dignidade do povo de Deus. Tem gente que, de tão enganado, de tão devorado, chega uma hora que cansa, se vai e passa a ficar com raiva até de Deus. Fica tão desiludido que diz: não quero mais saber de igreja, não me fale mais de Bíblia. Isso é que é o mais grave. Então, o que é que eu estou querendo mostrar com isso? Que tudo isso aqui que eu estou dando de exemplo, que a Bíblia mostra, irmão, pode acontecer a um crente que é criança em Cristo. Um crente criança, um crente que não tem um pleno conhecimento, ele pode ser conduzido por guias enganadores que os devoram. Agora, qual é a única forma de tirar o povo de Deus desta criancice espiritual? Qual é a única maneira que existe? É levar o povo de Deus ao pleno conhecimento da verdade. Põe de parte os princípios elementares, caminha para o que é perfeito. Só o que é perfeito, irmão, tira o povo de Deus desse estado de criancice. Amém? Veja, por favor, no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 3.
versículo 15. Oh, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Como é bom ouvir essas verdades, não? Olha como é que Deus fala: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência, aleluia. Olha, por isso que Deus está levantando, irmãos, igrejas em graça, porque um pastor, para pregar a graça de Deus, ele tem que ser um pastor segundo o coração de Deus. Ele tem que apacentar o povo de Deus com conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento humano? Conhecimento de filosofia? Não, conhecimento bíblico, conhecimento de verdades que têm sido ocultadas à igreja durante todos esses séculos. Então, as ovelhas de Jesus, a Bíblia está dizendo que elas têm que ser apacentadas com o quê? Com jejum? Com vigílias? Com sacrifícios? Não, com o que então? Com conhecimento e com... Não, mas fala forte. Quando você falar essas coisas, dá duro mesmo, irmão. Diga forte: com conhecimento e com inteligência, aleluia. Oh, olha, aqui nesta igreja, irmão, você é apacentado com conhecimento e com inteligência de Deus, com sabedoria divina, louvado. Aqui não há vãs filosofias, aqui não há, sabe, os achismos da vida, aqui não tem doutrinas de homens, aqui tem verdades eternas de Deus. 1 de Coríntios, vamos voltar à epístola, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Na minha Bíblia está na página 258. Diz assim a palavra: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Veja, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Você vê? Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Mas veja que no versículo 6 ele disse: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a quê? A nada. Olha, depois que você tem esta sabedoria de Deus em mistérios, irmão, você não aceita mais que os poderosos deste século venham e te enganem com vãs filosofias. Você não aceita mais ser escravizado por doutrinas de homens. Você não aceita mais ser manipulado por falsos profetas. Quando vem um poderoso de lá e te lança uma mentira, você diz: epa, eu não recebo, meu irmão, eu tenho a sabedoria de Deus, aleluia, eu sou um sábio, eu conheço a verdade. Olha, a igreja de Jesus Cristo, irmão, exceto aquelas que têm a revelação da graça de Deus, não conhece os mistérios de Deus. A igreja não conhece mistério de nada. Mas eu quero te dizer que o desejo de Deus, a vontade maior de Deus, é que a sua igreja seja uma igreja de mestres, seja uma igreja madura, seja uma igreja que conheça em profundidade os mistérios do Pai. Nós vamos conferir isso. Adiante um pouquinho para o capítulo 4, vira uma página, 1 de Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como fanáticos religiosos, como um povo que não vai à praia, que não vê televisão, que arrebenta os joelhos no chão, que lambe o pó da terra. É isso que está na Bíblia? Que faz corrente, que põe um copo com água na frente do rádio, que bebe enxofre, né, que se lambuza de óleo. É isso? Não. Deus está dizendo: olha, o mundo tem que considerar a minha igreja, o meu povo, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha, tu tens que ser um dispenseiro dos mistérios, meu irmão. O mundo tem que olhar para você e dizer: gente, como é que este homem, como é que esta mulher conhece esses mistérios da Bíblia? Como é que ele conhece essas coisas profundas do Pai? Você chega hoje para um crente, ele não conhece mistério de nada. A única coisa que sabe abrir a boca e dizer é: cuidado que Jesus vai voltar, tu vais ficar. O diabo está em derredor. Cuidado com a inveja, cuidado com o olho grande. Não fala outra coisa, meu irmão. É diabo, demônio, inferno, inferno, diabo e demônio. Pastor, não podia dizer alguns mistérios que nós
a igreja de Jesus, temos que conhecer, temos que manejar bem, temos que ser dispenseiro? Posso. Por exemplo, o mistério da nossa predestinação, tu tens que conhecer essa verdade. O mistério da nossa preexistência com Deus, isso é um grande mistério para a igreja nunca ouviu falar nisso. Tu tens que conhecer o mistério, irmão, de que nós estamos livres das partes do diabo. O maligno não nos pode mais tocar, aleluia. O povo de Deus não conhece essa verdade, isso é um mistério. Tu tens que conhecer o mistério da soberania de Deus. O mistério da soberania de Deus anula a mentira do livre-arbítrio. Você vê um sistema religioso profano que tem a ousadia de dizer que o homem é que manda em Deus. E eles ficam nervosos e eles dizem: não pode, Deus não pode ser soberano. Está pensando o quê? Que eu sou robô? Você vê? Se insurge contra Deus. Não, não é assim não. Deus é soberano, mas Deus só faz aquilo que o homem manda, aquilo que o homem permite. Imagina Deus ficar na dependência do homem. Então, quando se crê que o homem tem livre-arbítrio, meu irmão, está se colocando o quê? O homem no lugar de Deus e tirando Deus para o lugar de homem. E não é isso que a Bíblia diz. Então tu tens que conhecer o mistério da soberania de Deus, o mistério da segurança eterna da salvação, que a tua salvação não se perde, que salvo uma vez, salvo para sempre. A igreja não conhece isso. Quando se fala salvo uma vez, salvo para sempre, olha, eles ficam: ai, pastor está dizendo que agora pode pecar, pode se prostituir, pode roubar, pode fazer isso. Isso não está escrito na Bíblia. Pelo contrário, meu irmão, quando tu sabes que a tua salvação é eterna, que das mãos de Jesus ninguém te tira mais, isso cria em você um temor reverencial tão grande a Deus, que a Bíblia diz o quê? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós estamos mortos ao pecado. Mas quando tu não conheces isso, aí sim, quando se vem com falsos ensinamentos, aí cria no povo de Deus vontade de pecar. Essa é o que a lei faz. Por isso que há tantos pecados, né, no meio do povo de Deus que vive na lei. Então, a igreja desconhece esses mistérios, irmãos. Por quê? Porque a maioria dos pastores, a maioria deles, são pastores de enlatados. Ao invés deles quererem ouvir a voz de Deus, através da Bíblia, através da palavra, eles ficam querendo saber o que diz o Kenneth Hagin, o que falou o Maurice Cerullo, o que disse o T.L. Osborne. Aí ficam recebendo, pastor Sérgio, é verdade, ficam recebendo os enlatados que vêm dos Estados Unidos, e depois ficam aí repetindo igual papagaio. Igual papagaio. Paulo disse a Tito: pauradores frívolos e enganadores. Isso tem gerado o que, pastor? Uma igreja artificial, uma igreja fria, uma igreja distante das verdades de Deus, um povo com vida edificada sobre areia. Jesus disse: se você edificar sua vida sobre areia, no dia que vier chuva, no dia que o vento soprar forte, no dia que os rios transbordarem, a casa cai, será grande a tua ruína. É por isso que há hoje no Brasil 16 milhões de crentes desviados, meu irmão. Por quê? Porque edificaram a vida sobre areia. Por isso que há tantos crentes hoje vivendo uma vida de dores, porque viu o casamento se esboroar. Você sabe o que é um casal crente? Às vezes tem que chegar diante de um juiz ímpio e ter que praticar o divórcio, porque nunca tiveram a vida espiritual edificada sobre rocha. Nós temos irmãos aqui nesta igreja, irmão. Olha, tem gente aqui que estava separado há 3 anos, e quando ouviu a palavra da graça fez o casamento ser reconstruído. Então, na realidade, meus irmãos, uma igreja, Paulo diz, de crianças em Cristo. Olha, só a revelação da graça de Deus pode mudar isto, irmãos. Só o alimento sólido pode gerar crentes adultos em Cristo. Diga, adultos em Cristo. Veja aqui, em 1 Coríntios, capítulo 13, adiante um pouco à frente. Oh, isso é maravilhoso que Deus está nos ensinando, meus irmãos. Esta igreja tem revelação de Deus. Esta igreja tem alimento sólido para o povo de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 10 e 11.
Isso é o apóstolo Paulo falando. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha, Paulo estava dizendo assim: antes de Jesus me chamar, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Olha, veja quantas coisas Paulo fez como menino naquela época. Ele batizou nas águas, depois se arrependeu de batizar nas águas, ele raspou cabeça, ele se fez sábio com os sábios, loucos com os loucos, tudo coisas de menino. Quantas coisas de menino esse homem fez, enquanto ele não tinha recebido o que era perfeito. Então, tu tens que desistir das coisas de menino, meu irmão. Graças a Deus. Agora, dia 21 de fevereiro de 99, nós vamos comemorar 3 anos da revelação da graça de Deus ao nosso ministério. Irmãos, fazem 3 anos que esta igreja, a começar do pastor, desistiu das coisas de menino. Assim que esta revelação da graça de Deus, irmão, olha, tomou conta da minha alma, invadiu a minha mente, o meu espírito, o meu coração, eu desisti das coisas de menino. Lancei fora os princípios elementares da doutrina de Cristo. Porque quando você não desiste das coisas de menino, você continua recebendo leite. E qual é a consequência? Os teus pensamentos e a tua confissão nunca serão de acordo com a verdade da Bíblia. Você vê que um crente que é criança, um crente imaturo, um crente que é menino, ele diz assim: Senhor, abençoa a minha vida. Está chamando Deus de mentiroso, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ou então diz assim: Deus te abençoe. Como é que fala um maduro espiritual? Eu sou um abençoado. Tu és um abençoado. Diga para o teu irmão: tu és um abençoado. Tu és um abençoado. Oh, aleluia. Aqui nessa igreja ninguém fala Deus te abençoe. Como é que eu vou falar uma coisa que Deus já fez, meu irmão? Quando Jesus morreu na cruz, o que é que ele disse? Está consumado. Ele consumou tudo. Consumou tudo, meu irmão. Paulo foi o primeiro a entender isso e disse: olha, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. O crente que é criança, ele diz: oh Senhor, me livra do diabo, me protege do diabo. O que o maduro diz? Ele nos libertou do império das trevas, aleluia. O maligno, mais forte, o maligno não me pode mais tocar. Como é que você ouve normalmente os irmãos aí fora dizer: ah, irmão, a luta é grande, pastor, a luta é violenta, é às 24 horas do dia lutando contra o diabo, porque ele está em derredor, pastor, ele está aqui, e eu tenho que lutar contra ele. Irmãos, fica o povo de Deus querendo derrotar quem já foi derrotado há 2000 anos atrás? Ou então está amarrado o diabo, mas Jesus já amarrou? E o diabo deve dizer assim, ele deve estar lá em algemas eternas, como Judas diz, né? E quando ouve essas bobagens, mas interessante, né? Como é que eles são meninos? O Deus dele já me amarrou e eles estão lá mandando me amarrar de novo. Deve chamar o povo de Deus de burro, mas eles são burros. É assim que o diabo faz, homens. Você vê que o crente criança, ele diz: Senhor, me salva, me dá a salvação, eu quero ter a vida eterna. Como é que o maduro confessa? Salvo uma vez, salvo para sempre. Aleluia. Então você vê que um criança em Cristo, irmão, ele nem fala bem, nem confessa bem. Nem fala bem, nem confessa bem. E o que é pior? Veja o que diz 2 de Coríntios, capítulo 11. Oh, aleluia. Capítulo 11, versículo 20. Isso aqui que é mais grave ainda. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Olha, quando um crente é criança espiritual, meu irmão, ele tolera ser escravo, ele tolera que ele devore. Olha, você sabe o que é uma pessoa ficar proibida, irmão, de ir a uma praia? Deus criou uma praia tão linda, maravilhosa.
Você acha que Deus criou uma praia desta linda, maravilhosa, para dizer, olha, só pode olhar e ficar com água na boca? Não pode ir lá. É só para o diabo ir lá tomar conta. Sabe o que é uma pessoa ficar proibida de ir a uma praia? Proibida de ligar uma televisão, ouvir um noticiário, ficar informada das coisas que estão acontecendo no mundo? Você sabe o que é uma mulher ficar proibida de cuidar da sua aparência? Não pode cuidar da aparência, porque Deus não gosta de mulheres bonitas. Deus gosta de bruxas. Quanto mais bruxa, mais Deus dá risada. Aí é que Ele gosta mesmo. E se deixar as pernas peludas, igual o gorila, aí é que Deus dá pulo de alegria nos céus. Como é que você vê as filhas de Deus aí fora? Não é desta forma ou não é? Olha, tolerais quem vos devore. Você sabe o que é uma pessoa entrar num lugar chamado igreja e de repente, irmão, tirar daquela pessoa o automóvel, tirar o telefone, tomar a poupança? Veja quantas coisas o imaturo aceita. Tolerais quem vos esbofeteie no rosto. Você sabe o que é pegar uma pessoa? Hoje de manhã eu atendi uma irmã, depois da mensagem desta manhã, e ela foi no meu gabinete, e ela disse, pastor, graças a Deus que eu vim hoje aqui nessa igreja e ouvi esta palavra. Porque, pastor Carlos Magno, eu fui humilhada na minha denominação. Ela disse, olha, eu aparei o cabelo aqui em cima, meu cabelo é um pouco alto aqui na frente, né, na franja, e eu dei um cortezinho para não ficar aquela coisa muito autona, que é meio sem jeito, meu cabelo, eu aparei. Olha, umas irmãs perceberam, disseram, pastor, olha, me chamou na hora do culto, me colocou em pé no altar da igreja. Veja, desobediente, esta irmã desobedeceu a Bíblia, aparou uma franja do cabelo. A irmã está na disciplina agora. A irmã vai ficar 90 dias sem cear. Ela disse, hoje eu vim aqui, pastor, já faz 90 dias que eu não ceio. Graças a Deus que hoje eu ceiei nesta igreja. E ela disse, vou chegar em casa hoje e vou cortar o cabelo todo, porque para a liberdade foi que Cristo me libertou. Aleluia. Ah, se eu soubesse cortar cabelo, meu irmão, eu ia dizer, não, meu irmão, deixa que eu mesmo corto. Pega uma tesoura lá. O pastor Jorge estava ocupado, o pastor Jorge sabe. O pastor Jorge é um excelente cabeleireiro. Olha, teria cortado na hora, meu irmão. Vamos cortar o jugo aqui, vamos acabar com o fato. Ela disse, eu ouvi esta palavra. Olha, foram palavras dela. Mas pastor, parece que saiu 1 tonelada da minha cabeça. Quer dizer, quando se pega uma ovelhinha de Jesus e expõe a pessoa à execração pública, à humilhação, e pune a pessoa, e suspende ceia, e toma o cartão de membro, isso é tolerai quem vos esbofeteie no rosto. Isso é esbofetear uma pessoa no rosto, meu irmão. Quem é o homem, qual é o pregador nesta terra que tem o direito de fazer isso com a ovelha de Jesus? Me diga quem é. Às vezes uma ovelha que o Senhor trouxe, irmãos, lá das profundezas das trevas. Às vezes uma pessoa que estava nas profundezas do espiritismo, da idolatria, do pecado, traz para a igreja, e um indivíduo que às vezes deveria ser o exemplo do rebanho, se torna um pastor déspota, um homem mau, perverso, e maltrata a ovelha de Jesus. E tem gente que não aguenta e acaba se desviando da igreja, meu irmão, por culpa dessa gente aí. Paulo disse, homens perversos e maus. Isaías disse, os guias deste povo são enganadores. São enganadores, irmãos. O Deus deles é o ventre. Eles pastoreiam o bolso, não pastoreiam a alma. Esta que é a verdade. Mas eu quero terminar, meus irmãos, no livro de Marcos, capítulo 7. Você vê, o crente maduro, ele sabe, ele tem consciência que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Mas fala para o teu irmão do lado, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Diga, tu és livre, meu irmão. Liberdade para pecar? Não. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, meu irmão. Liberdade para ser livre. Livre. O maduro não aceita mais ser escravo, pastor Sérgio. Ele não aceita ser manipulado. Ele crê nas verdades da Bíblia. Ele tem uma confissão, olha, em linha com a palavra.
Veja o que diz Marcos 10, 27. São palavras de Jesus Cristo. Marcos 10, 27, não? Eu falei isso, foi? Desculpe, são os meus 44 anos, sabe? 44 anos começa essas bobeiras na cabeça, troca versículo, né? Mas eu não recebo isso não. Eu quero chegar aos 80 aqui em cima, pregando essas verdades de Deus, amém? Tomara que Deus permita. Bem, então já consertei, 10, 27, né? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens possível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aleluia. Diga com a tua boca, meu irmão: para Deus tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Olha, o crente maduro tem essa confissão aqui. Irmãos, igreja de Jesus Cristo, santos de Deus, olha, a arma mais destruidora que há sobre a terra, meu irmão, é a tua confissão. É a tua boca, é a tua língua. A língua tem o poder da vida e o poder da morte. Então tu tens que saber que a arma mais destruidora não é o diabo, não são os demônios, não, é a tua boca. São os teus pensamentos negativos. Quem tem pensamentos negativos não pode confessar isso aqui. Então não sejas um Tomé na vida. Tomé, quando disseram: olha, Jesus ressuscitou, ele disse: não pode, o homem não pode ter ressuscitado, eu não acredito nisso, eu só acredito se tocar no seu lado, eu só acredito se ver a marca dos cravos na sua mão. Este é o imaturo, este é a criança. Olha, eu vou te dizer uma verdade, irmão, para terminar a mensagem. A vida de um homem ou de uma mulher de Deus, ela fica totalmente estagnada, ela fica totalmente inerte, totalmente infrutuosa, quando a mente daquela pessoa se torna uma mente dos impossíveis. Eu passar numa faculdade? Impossível, não tenho condições. Eu construir uma casa própria? Impossível. Meu salário nunca vai dar condições de fazer isso, sabe? Tudo é impossível. Eu ser feliz no meu casamento? Impossível. Ter paz na minha casa? Impossível. Montar o meu próprio negócio? Impossível. Olha, a palavra impossível é uma punhalada no coração da esperança, meu irmão. Nunca aceites impossível na tua cabeça. Tu podes hoje ter entrado aqui com um problema grave, com uma situação de crise na tua vida financeira, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios. Talvez todo mundo já tenha dito: é impossível. Tira isso da tua cabeça e diga: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Aleluia. Pastor, mas o meu problema, pastor, é um câncer, pastor, e o médico já disse que eu só tenho 3 meses de vida. Irmãos, isto é o médico que disse, irmão, mas para Deus tudo é possível. Deus é mais poderoso do que este câncer, meu irmão. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Agora confessa com a tua boca. Nunca aceites impossibilidades, sempre confesse: tudo é possível para Deus. A Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Se tu creres desta forma, tudo te será possível, em nome de Jesus Cristo. Tudo te será possível, meu irmão. Por maior que sejam os teus sonhos, será possível, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. É possível, tudo é possível. O nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Aleluia. Eu quero que tu saias daqui nesta noite com a tua mente, uma mente cheia de possibilidades, meu irmão, vislumbrando coisas grandes. Creia no impossível de Deus e tu verás o milagre acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.